Você gosta de cinema brasileiro? Não? Ah, meu irmão, não vai me dizer que você ainda tem esse preconceito bobo que cinema brasileiro é ruim. Cinema brasileiro é sensacional, cinema brasileiro é incrível, cinema brasileiro tem ideias maravilhosas e, mais importante, o cinema brasileiro é nosso, é o único que fala de nossa gente, que fala nossa língua, que fala sobre o nosso povo, que fala sobre nossas angústias, sobre nossas verdades, que falam sobre nós. É o cinema brasileiro. Lógico que hoje em dia é fácil falar bem do cinema brasileiro depois da retomada do cinema brasileiro que aconteceu com o Central do Brasil. Ou aí nós tivemos Cidade de Deus, nós tivemos Tropa de Elite, nós tivemos vários filmes aí que caíram no gosto dos brasileiros, até por trazer uma pitada de ação, principalmente esses últimos dois que eu disse. Mas o cinema brasileiro é muito bom desde antes disso. O cinema brasileiro sempre foi bom. O cinema brasileiro sempre trouxe ideias incríveis, ideias revolucionárias e que você que não quer conhecer. E nós vamos falar de um filme hoje maravilhoso. Aqui eu pedi licença para Selma Bosque para invadir o canal dela. Sim, invadir, feito um pirata para trazer um filme que vocês, atores, atoras, artistas e artistas, devem conhecer, que é O Pagador de Promessas. Vem comigo nessa história. O Pagador de Promessas é um filme tão sensacional, é tão incrível, que já na época que ele foi lançado, na década de 60, ele ganhou Palma de Ouro em Cannes, onde ele foi ovacionado de pé pelas pessoas lá na Europa quando ele foi lançado. Ele também ganhou o melhor filme no Festival de Cartagena, na Espanha. Ele ganhou o melhor filme no Festival Internacional de Cinema em São Francisco. E também, no Oscar de 63, ele esteve concorrendo a melhor filme estrangeiro. Não ganhou, mas concorreu. Esse filme é incrível, esse filme é sensacional, esse filme conquistou o mundo na época, esse filme levou o nome do Brasil para o mundo. E que ele fala do quê? Qual que é o tema desse filme? O tema desse filme é um burro. Sim, o tema desse filme é um burro. Não esse burro que você está pensando. Não, um burro mesmo, de 4 patas, com aquelas orelhas. Um burro. E é sobre esse filme que a gente vai falar mais agora. É sobre esse filme, que essa história maravilhosa em volta de um mero burro. Mas antes mesmo de falar desse filme, eu vou ter que falar da peça. Sim, porque esse filme, ele é baseado numa peça que foi escrita por um dramaturgo genial, um cara que ocupou uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, chamado Dias Gomes. Esse soteropolitano brilhante que sempre escreveu coisas maravilhosas e com um fortíssimo tom social. A dramaturgia do Dias Gomes sempre apresenta em todas suas peças uma análise de um mundo marcada pela desigualdade social e pela hipocrisia dos mais poderosos. Ao mesmo tempo que evoca aos homens uma luta pelos seus ideais mais profundos e uma vontade, um desejo inato de justiça social, o desejo dos seus personagens por um mundo mais justo, um mundo onde a justiça social ocorra, um mundo onde a liberdade, verdadeiramente, a verdadeira liberdade seja possível. E aí nós temos o personagem principal da história, o Zé do Burro, que com a sua simplicidade, com a sua honestidade, vai entrar em conflito com essas forças dominadas pela inércia e vai causar um choque entre esses poderes estabelecidos da sociedade, como a gente vai ver mais à frente. O Pagador de Promessas marca uma segunda fase na dramaturgia de Dias Gomes. Sim, desde o começo ele sempre esteve envolvido com questões sociais, com a questão da justiça social, mas a partir do Pagador de Promessas é que isso assume uma tônica fundamental dentro dos seus textos. E é interessante pensar que a primeira vez que O Pagador de Promessas foi encenado foi em 1959 pelo TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia. Por que isso é interessante? Porque o TBC, antes dessa peça, ele já tinha uma tradição de executar peças que eram um pouco mais populares, que eram peças um pouco mais chapa branca, que eram um pouco mais
voltadas ao divertimento do público. E com O Pagador de Promessas, dirigido pelo Flávio Cangel, o TBC ele começou a ter uma ligeira guinada em torno de espetáculos que fossem um pouco mais questionadores, um pouco mais que refletissem um pouco mais sobre a realidade do Brasil. É claro que isso não deu tanto público quanto os clássicos que eles apresentavam, os clássicos de comédia que o TBC apresentava, ou as peças americanas que o TBC apresentava, mas demonstrava um interessante direcionamento ideológico e de preocupação com o estado das coisas que o TBC assumia. Ou seja, deixar de ser um teatro somente para o entretenimento, mas também de questionamento social. Isso a gente sabe que é do teatro, que é muito importante. Isso era principalmente importante porque tinha um público novo, que era ávido pelo novo, que queria peças novas, que queria dramaturgia nova, que não queria somente ficar assistindo os clássicos de sempre. Esse movimento foi, inclusive, impulsionado pelo Teatro de Arena. Aos poucos o TBC, que era uma grande instituição, sempre foi uma grande instituição teatral, começou a perceber que era importante trazer peças escritas por pessoas brasileiras, por pessoas que retratavam a contemporaneidade, como, por exemplo, Jorge de Andrade, que apresentou A Pedreira das Almas e que foi largamente mal compreendida pelo público, foi mal recebida pelo público, entre outras, mas começou a entender que era necessário trazer autores brasileiros que falassem sobre a realidade do Brasil daquela época, sobre o que o brasileiro queria sentir, e não apenas clássicos estrangeiros, trazendo uma ideia diferente para dentro dos teatros, e foi trazendo que era possível você escrever um teatro social brasileiro e que representasse alguma coisa para aquelas pessoas, e que tivesse uma identificação com aquelas pessoas que assistissem a peça, que as pessoas que assistiam a peça poderiam olhar para a peça e falar: eu entendo essa realidade, eu estou ali. Não é uma coisa de Molière, que você põe Molière e que é aquela coisa distante, né, de outros séculos. É realmente você trazer uma realidade que o brasileiro possa se identificar com ela e ser interessante, e claro, e ser cênica, e ter uma dramaturgia poderosa, por que não? Então esta peça, não necessariamente nos teatros, fez lá muito sucesso, e em pouco tempo ela foi levada para ser feita um filme. E agora nós vamos entrar no filme. Agora está começando o episódio. Agora começa o episódio, né? O anterior foi tudo um prólogo. O episódio sobre o Pagador de Promessas começa neste momento. Mas agora que nós vamos começar a falar do filme Pagador de Promessas. Esse filme gigantesco, esse filme maravilhoso. Primeiramente, eu não gostaria de dar spoilers do filme. Mas spoilers de um filme que foi feito há quase 60 anos me parece um pouco estranho, um pouco anacrônico. Mas tudo bem, vamos começar com a sinopse. Uma pessoa muito humilde, o herói da nossa história, é chamado Zé do Burro. Inclusive ele tem esse apelido porque ele é muito amigo de um burro chamado Nicolau. Quando esse burro adoece, ele faz uma promessa a Santa Bárbara que, se ele se recuperar da doença, ele vai levar uma cruz de madeira, feito Nosso Senhor Jesus Cristo, até Salvador, na igreja de Santa Bárbara. Ele faz essa promessa e o burro se recupera da doença. Então, a história do filme basicamente é do Zé do Burro levando uma cruz do sertão até a igreja de Santa Bárbara, em Salvador. O filme já começa assim. O filme já começa com o Zé e sua esposa que vai junto com ele nessa jornada. E é incrível, o início do filme é incrível, porque ele começa a atravessar, em todo com uma grande trilha sonora maravilhosa, e que mostra ele passando por vários terrenos dentro da Bahia. Ele passa pelo sertão, ele passa por várias regiões do interior da Bahia, e ele vai levando, então você tem aquele clima épico, e ele vai andando, ele com a mulher dele, passando as dificuldades, até chegar em Salvador, e o filme efetivamente começa com falas,
quando ele chega em Salvador. E uma vez ele chega em Salvador, ele encontra a igreja de Santa Bárbara. Então você tem a filmada da igreja de Santa Bárbara, ele está aos pés da escadaria da igreja de Santa Bárbara, onde ele está prestes a realizar a sua promessa. Só que quando ele chega, a esposa dele já está um pouquinho, como podemos dizer, pé da vida, porque aquele negócio acabou indo longe demais. Então assim, ela começou a apoiar o marido no começo, só que o negócio acabou indo longe demais, e ele chega em Salvador, na igreja de Santa Bárbara, e a igreja está fechada. A partir desse ponto, desenvolve-se o ponto central da trama. Quando ele espera para a igreja abrir, ele fala com o padre que está chegando no dia seguinte para abrir a igreja. E o padre, ele fica interessado com a história dele, acha interessante a ideia dele subir, de ele ter feito essa peregrinação toda, de ele ter demonstrado essa fé. O padre, no início, ele acha que isso pode ser uma propaganda positiva para a igreja, para chamar as pessoas para a igreja, uma pessoa tão devota. Só que aí que vem a questão principal da trama, que é quando ele pergunta onde foi que ele fez a promessa. E Zé do Burro não fez a promessa numa igreja. Zé do Burro fez a promessa dele num terreiro de candomblé. Sim, no terreiro de candomblé. Porque lá no sertão onde ele morava, não havia igrejas de Santa Bárbara. Não havia uma igreja de Santa Bárbara. E aí ele fez a promessa num dia de Iansã. Porque em Iansã, isso é maravilhoso, porque esse filme mostra como o sincretismo brasileiro é forte. Iansã é a representação de Santa Bárbara. Iansã, a orixá dos raios, das tempestades, é a representação em candomblé de Santa Bárbara. E ele fez uma promessa para Iansã no candomblé como se fosse para Santa Bárbara. E ele vai pagar uma igreja de Santa Bárbara. Esse é o sincretismo maravilhoso. Isso é o Brasil. E este filme fala disso, sim. Ele fala muito do quê? De algo que é muito moderno. De intolerância religiosa. Porque o padre, quando ele fica sabendo que ele foi num terreiro fazer a promessa para Iansã, porque não havia igreja de Santa Bárbara onde ele morava, o padre disse que aquela promessa não vale, porque aquela religião ela não vale, aquela religião é abominável, é aquela coisa que não pode. E é aí que você tem esse preconceito religioso lamentável, essa intolerância religiosa lamentável, que nega a beleza da mistura, do sincretismo que existe, que é tão a cara do Brasil. E o filme fala maravilhosamente disso. E o filme não trata só disso, o filme também trata de traição, de oportunismo, da contradição entre campo e cidade, do perigo da cidade. Sim, porque a cidade, ela é perigosa, a cidade, ela é pecaminosa. Nas ruas da cidade mora um pecado, principalmente na figura do cafetão bonitão que tenta a mulher do Zé e que consegue desvirtuar a mulher do Zé que já está cansada com aquela devoção excessiva do Zé, que o Zé quer botar a cruz dentro da igreja e o padre não quer permitir que ele bote, e a mulher já está cansada, porque ela fala: Zé, a gente já chegou até aqui, a gente já está nos pés da igreja. Certamente Santa Bárbara já viu que você cumpriu a promessa. O Zé é aquela pessoa com valores irredutíveis. O Zé é aquela pessoa com princípios inalienáveis. Ele prometeu trazer a cruz para dentro da igreja, e é para dentro da igreja que ele vai levar, nem que ele tenha que ficar lá fora morrendo de fome e o padre não deixando ele entrar, porque o Zé, ele personifica essa ideia de uma pessoa de valores inegociáveis, da pessoa simples do campo, que é simples, que é ingênua, mas que é honesta. E aí chega um momento que a gente pode pensar: quantos Zé do Burros a gente conhece? Quantos Zés do Burro a gente conhece hoje em dia? Pessoas que têm valores inegociáveis, que não se deixam vender por qualquer coisa ou por qualquer promessa, que não se desanimam diante de qualquer dificuldade, diante das suas convicções, que não se vendem por qualquer bobagem diante daquilo que eles realmente acreditam. Esse filme também mostra a imprensa. Sim, porque o Zé, ele acaba acampando na frente da igreja. Isso chama a atenção da população. Começa a trazer pessoas contra, pessoas a favor, e começa a imprensa a vir e começa a transformar esse fato em uma coisa maior do que ele é, e começa a atribuir esse fato a viés políticos, e acaba potencializando esse fato, trazendo, obviamente, com sempre sentido que é para vender mais, porque para vender mais jornais, e aí tudo isso acaba sendo potencializado. Bom dia, amigo. Parabéns. O senhor é um herói.
7 léguas carregando essa cruz. Pesadinha, hein? E dentro de algumas horas o Brasil inteiro vai saber. O senhor vai ficar famoso. Quanto deve pesar essa cruz? Sei, não pesei. Por menos que pese, é um recorde. Sob esse aspecto, podemos considerar um grande feito esportivo. Uma prova de resistência física e de dedicação. Mas como nasceu a ideia dessa peregrinação? O burro adoeceu. Então ele fez a promessa de carregar a cruz e dividir o sítio com aquela cambada de preguiçoso. Burro? Que burro? Por quê? O senhor também vai achar que meu burro não vale uma promessa? De modo algum. Fabuloso. Repartir o sítio. O senhor é a favor da reforma agrária? Reforma agrária? E é isso? É o que o senhor acaba de fazer com seu sítio? Eu não tô arrependido, moço. É a favor da reforma agrária. E se o governo nos apropriasse as terras não cultivadas e dividisse entre os camponeses? Será muito bem feito. Cada um deve trabalhar no que é seu. É contra a exploração do homem pelo homem. O senhor pertence a algum partido político? Já quiser me fazer vereador. Uau. Mas desta vez, seu... Zé do Burro, seu criado. Seu Zé do Burro, o senhor vai ser eleito com burro e tudo. E isso acaba se transformando numa guerra política, porque isso acaba ganhando um viés político. Porque as pessoas falam, tá vendo? O Zé do Burro está lá na frente, porque ele fez uma promessa no terreno de Candomblé, mas a igreja, ela também discrimina as pessoas que jogam capoeira, a igreja também discrimina as pessoas que são da Umbanda, que são do Candomblé, as baianas que vêm da Acarajé. E isso no filme mostra tudo isso, esses grupos, essa diferença das pessoas que fazem parte da sociedade baiana e que são abraçadas da sociedade comum, né, da sociedade correta de Salvador, que são abraçadas pelas festas cristãs, e aquelas pessoas que não são, que pertencem a esses cultos marginais, a esses cultos que são diferentes da crença católica, que ficam do lado de fora da igreja, que não são abraçados pela igreja. E isso é mostrado no filme de uma forma maravilhosa, é mostrado no filme de uma forma tremenda, é uma crítica social incrível à nossa hipocrisia. Esse filme mostra isso de uma forma brilhante, de uma forma simples, de uma forma não leve, porque não é um filme leve, é um filme que acaba levando a discussões muito pesadas, né? Muito interessantes, mas de uma forma clara e com aquele herói resoluto, aquele herói que é o herói sem querer ser o herói, aquele arquétipo do herói que foi jogado na história. O Zé do Burro, ele não quer ser herói, ele não quer advogar por nenhuma das partes, nem pela parte que quer que a igreja aceite as pessoas das religiões afro-brasileiras, nem pela parte da elite que quer manter aquela gente fora das igrejas. Ele não faz parte de nada disso. Ele acaba sendo um herói sem querer ser. É um arquétipo do herói ocasional, do herói que não quer ter esse papel de heroísmo e que acaba caindo como um herói em um momento porque ele representa com a sua simplicidade, com a sua ingenuidade e com a sua honestidade os anseios de todas as pessoas que moram ali em Salvador, ali em torno da igreja de Santa Bárbara, naquele momento. Zé do Burro é interpretado por Leonardo Vilar, que dá ao papel uma confiança, uma verdade inacreditável. O grande ator Leonardo Vilar, que dá ao personagem uma verdade, uma certeza tão grande que ele torna-se crível para as pessoas. Isso é importante, porque na ingenuidade do Zé do Burro você vê uma lucidez, você vê uma busca da verdade. Porque, ora bolas, era mais fácil o Zé do Burro não falar nada, assumir as condições do padre e cumprir a sua promessa e fingir que estava tudo bem. Mas ele não faz, porque a sua honestidade, a sua verdade não é negociável. E isso que torna ele tão carismático, envolvente, interessante. E o final é apoteótico, é maravilhoso. É o povo tomando a igreja para si de volta. É o Zé do Burro concluindo o seu feito. Eu não vou falar o final exatamente aqui, mas é claramente o simbolismo que quem tem coragem e quem tem verdade em seus princípios consegue atingir seus ideais na vida ou depois dela. O que o cego Jeremias viu na lua. Vambora, Zé! Vambora! Chega, moço! Jeremias Chega! viu na lua. Não
Cristo prega a revolução. Santo ou demônio, 7 léguas carregando uma cruz pela reforma agrária. Pessoal, vem cá! É contra a exploração do homem pelo homem. Vamos ajudar um camarada na escadaria da igreja de Santa Bárbara. E a capoeira? Logo mais lá mesmo, vambora. Em Um Pagador de Promessas, nós conseguimos ver claramente um retrato da cultura brasileira, nordestina e afro-brasileira, sem simplificações, sem estereótipos bestas e sem caricaturas desnecessárias. A maior parte do filme se passa em ambiente externo, nas escadarias da igreja de Santa Bárbara, e não em cenários de estúdio. Isso dá uma sensação geral de teatro. Quando você vê, você sente que você está presenciando uma peça de teatro, por causa que a ação é representada diretamente no seu local, no local do objetivo do personagem. É orgânico, é mais intimista e dá mais credibilidade ao filme como um todo. Não tem como não falar da direção de fotografia do inglês Fawley, E. Fawley, que dá a toda a cena uma perspectiva muito intimista e muito próxima. Você sente que você está fazendo parte daquilo ali. É linda, é uma fotografia incrível e a trilha sonora também é sensacional. Assistir Pagador de Promessas hoje em dia é prestar um tributo ao que foi feito de melhor no cinema brasileiro. É ver atuações sensacionais, a fotografia incrível, um roteiro magnânimo, uma dramaturgia do Dias Gomes que não tem o que falar. E a direção do Anselmo Duarte, que eu não sei se falei que é o diretor, que é uma direção incrível, que foi uma ótima direção, uma sensacional direção de Anselmo Duarte. E, de certa forma, nesse vídeo eu poderia falar de outros detalhes relacionados ao vídeo, curiosidades, mas eu queria mesmo era apresentar essa obra para vocês, essa obra que é incrível, que merece ser revisitada e que está inteirinha no YouTube. Sim, você está no YouTube aqui, onde você está vendo esse vídeo? Clica aqui em cima no buscar Pagador de Promessas. Você vai ver o filme inteirinho, de graça. Veja Pagador de Promessas. Não é um filme chato, não é um filme lento, não é um filme muito bom. Eu garanto, pode assistir. É um filme maravilhoso e eu recomendo para todos vocês. E eu recomendo também que vocês assistam os outros vídeos dessa pessoa maravilhosa, essa pessoa incrível, essa pessoa magnânima chamada Selma Bosque, aqui nesse canal, Selma Bosque.teatro. Você tem vários vídeos falando de teatro e de vez em quando eu vou corsariamente invadir aqui para falar de alguma coisa aleatória, para falar de aleatória. Eu estarei aqui falando e assistam também ao meu canal que estará no ar esses dias, não sei quando você está vendo esse vídeo, chamado Homero, por Rodrigo Pompeu, que sou eu. Assistam o canal Homero, assistam o canal selmabosque.teatro, aproveitem que vocês estão em casa e leiam um livro, vejam um bom filme, assistam Pagador de Promessas, assistam bons filmes, assistam filmes nacionais cada vez mais, assistam curtas nacionais, assistam filmes de pessoas da produção da sua região. São coisas boas, são coisas maravilhosas e são coisas que são feitas para você, são coisas feitas na sua língua, são coisas feitas para a sua cabeça, que um filme americano jamais vai ser igual. Então eu recomendo canal Selma Bosque, filmes nacionais e o futuro canal Homero, que quando você deve estar vendo esse vídeo já deve estar no ar ou não. Um abraço e muito cinema brasileiro para vocês.